Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Olá, boa tarde. Olá. Tudo bom? Bom, vou me apresentar aqui. Eu sou o Pedro Castilho, sou o host do painel de vocês hoje. Para quem não está vendo, eu sou um homem branco, de cabelo castanho, curto. Estou na frente de uma parede branca e usando uma camisa de botão azul e tenho uma barba curta. Eu vou pedir aqui, Bruno e William, para vocês se apresentarem para o pessoal e depois a gente começa a falar um pouquinho sobre o tema do painel. Beleza. Bom, eu sou Bruno Rocha, eu atualmente trabalho como desenvolvedor de software na Red Hat, desenvolvendo a plataforma Ansible. E para quem também não está me vendo, eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, barba, uso óculos e atrás de mim está a minha coleção de chapéus vermelhos. É isso aí. Eu sou o William Molinari, sou mais conhecido como Potix por aí. Eu sou organizador da comunidade Rust em São Paulo, organizei Rust Latam, que foi uma das maiores conferências de Rust na América Latina. Tenho um livro publicado em Rust e para quem não está me vendo, tenho cabelo preto, sou branco, tenho uma barba média, estou no meu quarto no momento, na verdade é um escritório, então no fundo tem um móvel preto com um monte de livrinhos e o quarto é branco no geral, cinza e branco. Perfeito. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a linguagem Rust e a adoção dela no mercado. Então, assim, como muita gente deve saber, a linguagem Rust já há alguns anos que todo ano ela vem ganhando o título de linguagem mais querida na pesquisa de desenvolvedores do Stack Overflow. E, assim, mas ainda assim acaba que a gente não vê tanto uso na prática da linguagem Rust aqui no mercado brasileiro. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre isso. E eu acho que a gente podia começar com vocês explicando um pouquinho para a gente para que normalmente se usa Rust, falar de alguns casos de uso, talvez. Bom. Quer começar, William? Pode começar, Bruno, manda lá. Beleza. Bom, a Rust ela surgiu para ser uma linguagem alternativa a C++, né? C e C++, basicamente para programação de sistemas, né? Principalmente para programação de mais baixo nível. Mas a linguagem ela ganhou uma característica de multipropósito com o decorrer dos lançamentos, né? Das edições. E a gente viu desde 2018, mais ou menos, para cá, Rust tomando esse corpo de linguagem multipropósito e abrindo o leque para se desenvolver mais do que Systems Programming, né? Que seria aquela coisa de muito baixo nível, por exemplo, desenvolver uma plataforma de banco de dados, desenvolver um browser, desenvolver algo ali mais na camada física na camada mais baixa, digamos assim. E hoje a gente vê Rust utilizada para tudo, praticamente. Então a gente tem desde aplicações comerciais feitas em Rust, né, coisa que a gente não imaginava que ia acontecer com essa escala que tem hoje há alguns anos. A gente vê muito a Rust utilizada para microserviços, para web, na área de games, na área de blockchain. Então, eu diria que tudo que você pode fazer com uma linguagem de alto nível, como, por exemplo, Ruby ou Python, hoje você tem a mesma coisa sendo feita com Rust, né? A gente tem muitos casos disso. E tudo aquilo que você pode fazer com uma linguagem de baixo nível, na linha de C, C++ e até Go, você também tem Rust abrangendo de maneiras diferentes. Então, acho que assim, tudo que você precisa de rapidez, concorrência e segurança, você consegue aplicar Rust. Então, Rust é difícil você hoje falar assim, a Rust é usada para esse nicho ou para aquele nicho, né? Porque eu vejo que ela realmente se tornou... as pessoas que programam Rust têm procurado outras maneiras de utilizar Rust. Isso é muito interessante, as discussões, onde que a gente consegue utilizar Rust. Tem até aqueles websites que surgiram como meio que uma brincadeira, já bem antiga da Mozilla, que é Are we gaming yet? Então tem lá nesse site dizendo se Rust está pronto para game. Are we machine learning yet? Então você tem cada um para cada área, né? E você vê que Rust teve aí uma penetração muito rápida em todas essas áreas. Mas se você quiser que a gente cite, por exemplo, coisas que são feitas em Rust, eu vou falar alguns, talvez o Potix conheça outros, mas, por exemplo, o Firefox, né? O motor de renderização do Firefox, que acho que foi uma das primeiras coisas grandes assim feitas com Rust. E hoje a gente tem exemplos excelentes, como, por exemplo, o Dropbox, que usa o Rust no seu file storage. Você tem Figma, né? Figma, que hoje é uma das ferramentas aí super importantes aí. Acho que foi comprada pela Adobe, não sei se
foi concretizado, né? Então, o Figma, o seu Syncing Server é feito em Rust, né? Que é onde você tem múltiplas pessoas editando o mesmo design. Então, esse microserviço que roda para sincronizar esses pointers ali no design é uma plataforma escrita em Rust. Tem um artigo bem legal deles explicando como que é o desenvolvimento. Dentro do OpenShift, né, na Red Hat, onde eu trabalho, tem lá a parte de storage também com Rust. A Cloudflare, que se não me engano a plataforma de DNS deles é feita em Rust. E uma série, eu não estou lembrando, mas assim, isso você já vê que são empresas grandes, né? Mas tem mais, assim, empresas utilizando. E só aí você já viu uma gama de coisas diferentes, né? A gente está falando de coisas web, de aplicação desktop, né? Tem um exemplo do Discord também. É o Discord, boa. O Discord tem um exemplo, eles têm bastante coisa em Elixir dentro do Discord, eles fizeram algumas partes que eles acharam bem sensível para concorrência e outras coisas, falaram, vamos implementar essa partezinha em Rust, então tem um artigo bem legal deles explicando por que eles pegaram esse pedacinho do Elixir e colocaram Rust lá, então é um exemplo bem legal. E bem recentemente agora, na versão 6.1 do kernel, vai suportar Rust também não no kernel no geral, então tá entrando bem aos poucos, então vai ser possível desenvolver, por exemplo, drivers em Rust no kernel em breve. Então tá ganhando bastante espaço. Hein? Sim. Eu também, recentemente, tem uma empresa chamada Deliveroo, que é como se fosse um iFood, né, na Europa, e eles também têm a plataforma, eu fiquei sabendo recentemente, por conta de uma proposta de emprego que eu recebi, que a plataforma do Deliveroo, inclusive o back-end de app deles, né, é uma API Rust, né, que é onde eles têm hoje a vaga aberta. E o Deliveroo, se eu não me engano, é líder aqui na Holanda, Bélgica, esses países assim, de entregas, né? E falando de Brasil aqui, o iFood tem uns cases legais com Rust também. Inclusive, teve até um evento de Rust no iFood em São Paulo aqui, algumas semanas atrás. É verdade. Não pude participar. E outra coisa para quem usa o VS Code, o motor de busca do VS Code é escrito em Rust. Também tem isso. Boa. Então tem essa abrangência. Então você vê que microserviços, sistemas, plataformas assim em geral, dá para fazer muita coisa com Rust, né? Eu tenho um interesse muito grande em Rust, porque eu sou pythonista, então eu uso Python já tem quase 20 anos, né? Ano que vem faz 20 anos desde que eu comecei a programar em Python, e eu tenho muito interesse em Rust, porque a gente sabe que nos gargalos de linguagens dinâmicas, que tem um locker de interpretador como Ruby, como Python, a gente precisa, às vezes, usar recursos de outras linguagens, como, por exemplo, C. Hoje, a maior parte das extensões para essas linguagens é escrita em C ou C++. E Rust trouxe uma maneira diferente, que, na minha opinião, é mais fácil até de desenvolver módulos, né, plugins para linguagens dinâmicas usando Rust. Então, a gente está vendo esse movimento na comunidade Python muito grande, né? Eu posso citar, por exemplo, tem bibliotecas como o PyDent, que hoje é uma biblioteca de serialização do Python muito importante, que está escrita em Rust, né, a versão 2, né? Você tem ferramentas de gestão de pacotes escritas em Rust. Então, tem muita... tem a Cryptography também, né? Cryptography. E também tem uma biblioteca JSON chamada OrJSON, que também já tem propostas de colocar ela substituindo o JSON da biblioteca padrão, também escrita em Rust. Então, assim, você consegue otimizar outras linguagens de maneira fácil, né? De maneira menos verbosa, digamos assim, apesar de Rust ter uma linguagem com uma curva de aprendizado um pouquinho diferente, a maneira de você estender uma linguagem como Ruby, como JavaScript, Python, e até PHP, eu já vi exemplos recentemente, você consegue usando o Rust de uma maneira amigável, né? Então, eu acho que essa coisa de você conseguir colocar Rust dentro daquilo que você já tem hoje, né? Sem você precisar chegar e falar assim, agora vamos trocar tudo para Rust. Não, né? Isso é muito mágico, e isso abre muita porta, né? Porque é muito mais tranquilo, né? Você, a partir do momento que você vira um rusticeiro, né, como a gente chama no Brasil, você chega na sua empresa e fala assim, olha, vamos usar Rust, deleta tudo e escreve de novo. Não, vamos usar Rust aqui, ó, nessa missão crítica, nesse microserviço. Então, isso é muito legal. Apesar daquela piada da comunidade do Rewrite It in Rust, né? Sim. Eu acho que assim, eu acho que tem uma empresa que reescreveu tudo em Rust recentemente. Se eu não me engano, foi a Tilde. Eu não sei como é que pronuncia.
Tilde, Tilde, uma coisa assim, que eles criam plataformas de análise de performance para aplicação Rails e Ruby. E eles realmente fizeram um rewrite em Rust, né? Tipo, reescreveram tudo. Deletaram o codebase e começaram do zero em Rust. Mas eu não conheço outro, sei lá, exemplo que fez isso, né? Apesar da piada, né? Geralmente o que a gente vê é a galera começa a colocar serviços, né? Em volta daquilo que eles têm, esses serviços em Rust, e a partir do momento que o time se torna maduro e começa a ter mais facilidade, verifica como como o Rust se encaixa naquele problema que eles estão resolvendo, a tendência é o Rust ir aumentando, e você vê isso hoje na Microsoft, né? Eu tenho amigos que trabalham lá com Rust, e eles comentam que hoje talvez uma das linguagens que a galera mais usa para iniciar novos projetos dentro da parte de cloud, né? Até na Amazon e assim por diante. Então, E tem as pequenas ferramentas também, né? Por exemplo, o pessoal reescreve o LS, fizeram o Hexa, reescreveram várias outras pequenas ferramentas de Unix que o pessoal começa a reescrever em Rust, aí começou a acontecer essa piada de que tudo ia virar Rust em algum momento. Virar Rust, eu não duvido disso, mas eu acho que vai demorar. A gente teve uma pergunta aqui, inclusive, do Yuri Martins, que ele falou que ele já ouviu falar assim, que o Rust é o C arrumado. O que vocês acham dessa afirmação? Eu acho que dá para analisar isso de diversos pontos de vista, né? Eu acho que, assim, pensando em gestão de memória e ferramental, ele está correto, né? Porque a gestão de memória em Rust é muito mais tranquila do que a gestão de memória em C. A partir do momento que você entende o paradigma apresentado por Rust, é muito mais suave. Eu lembro de sofrer com isso em C. E Rust, não estou dizendo que você não vai sofrer, mas é um sofrimento que acaba sendo até prazeroso. Eu costumo brincar com o pessoal, falo assim, eu não gosto de jogar jogos, gaming. O único chefão que eu gosto de matar de vez em quando é o compiler do Rust, né? Que ele, realmente, você quebra a cabeça para conseguir passar de fase ali quando você está desenvolvendo alguma coisa, e é prazeroso isso, porque você fez alguma coisa que tem uma certa garantia a mais de que está correto, digamos assim, né? Não sei nem se a palavra correta E nesse ponto, acho que sim, Rust Rust aprendeu com C, né, e com C++, e tentou resolver justamente essas coisas, né, de gestão de memória e de ferramental, né, que é o lance de ser arrumado às vezes fica um pouco pejorativo, parece que é uma piada, né, mas aí, o legal do Rust é que ele te dá, na grande maioria das vezes, a mesma liberdade que o C te dá, só que ele coloca ali uns guardrails, né? Você pode fazer o que você quiser, só que eu vou ficar aqui te cobrando, isso aqui é melhor você não fazer, isso aqui é melhor você não fazer, eu recomendo dessa forma. O C é assim, faz do jeito que você quiser. Depois você lida com as consequências do que você fez. Então, o Rust tenta te dar toda essa liberdade que uma linguagem como o C te dá, só que ele é bem... ele tem bastante opinião. Então, ele fala, faz isso, só que faz dessa forma. Se você não fizer dessa forma, eu não vou deixar. Aí você fala, não, eu faço unsafe, aí você cai no mesmo problema do C, então você perde um pouco das vantagens do Rust estar ali te ajudando. Então, ele tenta ir te guiando da melhor forma, mesmo te dando todo o poder que você quer ter, no fim das contas. Sim. Legal. Eu acho que a gente já pode até puxar daí uma questão, assim, que é porque... eu acho que, assim, a gente falou um pouco sobre para que se usa Rust e o que acho que a conclusão que a gente chegou aqui, que é uma coisa muito abrangente. O Rust tem muitos casos de uso possíveis, embora ele tenha surgido nesse contexto da programação de baixo nível, do Systems Programming, acaba que ele tem uma gama de casos de uso muito grande. Então, por que eu usaria Rust ao invés de uma outra linguagem? Assim, tipo, o que eu tenho de vantagem ao usar Rust quando ao invés de uma outra linguagem que eu poderia estar colocando nesse caso? Vou fazer uma coisa web, por exemplo, o que eu ganho usando Rust ao invés de um Ruby da vida, por exemplo? Eu acho que a melhor forma de começar com essa é comparar com o tal do C++ que a gente começou lá a falar dele. Até no livro da O'Reilly de Rust, a pessoa que escreveu, não me lembro o nome do autor agora, ele fala que ele era um programador C++ e tal, e ele começa a fazer várias comparações. Então ele fala que algumas das coisas que ele fazia no passado ele fazia o C++ e escrevia um comentário, falando assim, isso aqui é o objeto que tem que ser gerenciado por essa classe, porque se for gerenciado por outro, não vai perder a memória ali no meio. E o Rust adicionou todo o ferramental para que isso não seja um comentário, isso seja coisa que o compilador pode gerenciar, etc. Então, saindo desse contexto de C++, o Rust te dá todo esse ferramental que está em volta. Essa é uma forma de começar a falar sobre esse caso. Em caso de outras linguagens, por exemplo, eu vim de Ruby, diferente do Bruno, que falou que ele veio de Python, trabalha 20 anos com Python, trabalhei com Ruby mais de 10 anos, hoje eu trabalho com Python, então teve essa migração. Mas eu trabalhei com Ruby por muitos anos, e o Rust trouxe para essa ideia
de C++, não necessariamente é de C++, mas essa ideia de um negócio mais baixo nível, trouxe todo esse ferramental que é legal que a gente vê em linguagens dinâmicas. Por exemplo, uma coisa que a gente gosta bastante em Ruby é um negócio de convenção sobre configuração. O Rust tem bastante coisas que ele te fala assim, ó, você pode fazer desse jeito por padrão, que eu recomendo que é a melhor forma. Então isso já é bem comum no compilador. Tem coisas como já vir com uma ferramenta de gestão de dependências, então você já vem com o cargo bonitão, você já pode começar um projeto com o cargo, já adicionar suas dependências e tudo tá ali gerenciado, não é aquele negócio de você escolher um C ou C++ e, eu vou pegar um Makefile, eu vou pegar um CMake maluca, você faz aquela sua coisa maluca que ninguém vai entender se você não documentar muito bem. O Rust não, é uma forma que você começa a usar, o cargo tá lá, você já sabe como que as coisas funcionam, e a não ser que você tenha que fazer um negócio muito específico, alguém novo já vai chegar e olhar a ferramenta e falar, eu sei que isso aqui, o que isso aqui quer dizer, e daí para frente continua. Então, o Rust traz todo esse ferramental para ajudar o desenvolvedor a fazer, a pessoa que desenvolve ali a fazer fazer as coisas mais simples. Então, eu acho que é mais isso. Eu acho que é isso mesmo, e assim, acho que principalmente essa gestão de memória, o paradigma de gestão de memória de Rust é a questão mais importante da linguagem. Se você pegar desde a pessoa que está querendo fazer o que você falou, hoje, em vez de você fazer um site, uma API em Python, em Ruby, até a pessoa que vai desenvolver um novo driver lá para um hardware específico, ou alguma coisa um sistema qualquer, por que a pessoa escolheria Rust e não a gama de linguagens que a gente tem, até que, por exemplo, Go, C++, Python, Ruby? Por conta da gestão de memória, acho que é o motivo principal, né? Então, se você comparar, por exemplo, com Go, que é uma linguagem que tem garbage collector, você vai pegar exemplos que nem o William estava mencionando do Discord, que tentou fazer a plataforma deles em Go, esbarrou no garbage collector, e aí acabou fazendo em Rust, porque o garbage collector, o Rust não é uma linguagem que não tem garbage collector. Então, você não tem a pausa de coleta de lixo, que para a gente, num aplicativo com uma escala um pouco menor e com uma limitação um pouco menor, é algo que a gente não percebe, mas num sistema de alta escala isso pesa, né, na performance. Tem empresas que tomam a decisão de usar Rust, principalmente as empresas de games, né, porque o frame rate deles é muito grande, eles precisam entregar muito rápido, por conta dessa característica de gestão de memória. Sem garbage collector, a gestão de memória de maneira segura. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é o ferramental bem estruturado, né? O cargo e todas as coisas que você consegue pendurar em volta do cargo de maneira padronizada, né? Que é o sonho de qualquer outra linguagem de programação. Hoje você vê Python tentando copiar o cargo de todo lado. É o Poetry, é o Fleet, é o Hatch. Toda vez surge um que fala assim, ó, inspirado no cargo, baseado no cargo. A gente precisa ter algo parecido com cargo para todas as linguagens que querem atingir esse nível. E Rust já nasceu com essa ferramenta que realmente todo mundo que já sofreu com isso em outra linguagem acaba se apaixonando por aquilo. Parece simples, mas é um negócio que dá uma segurança para você saber que é daquele jeito que faz, que vai funcionar, que você não vai ter mais essa decisão para tomar, né? Eu vou dar um contexto para o pessoal que talvez não tenha usado o Rust aqui. O que é o cargo? Cargo é o gestor de projetos e dependências do Rust. É uma ferramenta de linha de comando, que quando você instala o Rust, você tem essa ferramenta na linha de comando, e ali você pode iniciar um novo projeto ou iniciar um novo workspace, que são maneiras de você fazer um projeto em Rust, e dentro do projeto em Rust você tem um arquivo de configuração do cargo, onde você seta as suas dependências, né, as libs que você vai linkar, e você também seta a maneira como que o seu pacote vai ser buildado, né, tipo, quais são as flags de otimização e todas essas coisas. Então, tudo a respeito do projeto que você está desenvolvendo vai estar padronizado na infra do cargo. E você pode adicionar coisas ao cargo. Então, tem plugins para o cargo, como, por exemplo, FMT, né, que para você formatar o seu código. Você tem tem uma série, tem o Clip, né, que é uma ferramenta para te dar dicas de código, de desenvolvimento, e hoje em dia tem tantas que eu já nem sei mais de todas, né. As que vêm por padrão, né, que você consegue ativar o componente ali no própria linha de comando, são essas coisas do dia a dia, formatar o código, fazer um lint, verificar coisas assim. Você pode desenvolver plugins, né, para você adicionar o cargo. Então, é bem padronizado, digamos assim. Não existe a necessidade hoje em Rust de você sair criando um novo gerenciador de pacotes diferente. Provavelmente você vai escrever um plugin para o cargo e seguir a linha de pensamento dele, né? Que é a padronização. Então, isso é uma vantagem muito grande. Isso evita
um reaprendizado, isso faz com que todo mundo fale meio que a mesma língua na hora de trabalhar junto no mesmo projeto. Isso é muito bom. E é legal mencionar que o cargo, ele tá falando do caso comum, né? A gente tá fazendo aqui API, está fazendo, sei lá, alguma coisa mais web, mas você pode usar o Rust sem o cargo também, se quiser. Usar direto um Rust C lá para fazer, sei lá. Por exemplo, a gente falou que eu comentei que o kernel o Rust tá entrando no kernel do Linux, lá eles não usam cargo, por exemplo, porque não faz sentido. Mas por padrão você pode usar o cargo já para ter um bootstrap de projeto muito rápido. Por exemplo, como você faz com o Bundler no Ruby, ou o pessoal que está usando o mod agora no Go, ou a Poetry no Python, só para dar alguns exemplos de outras linguagens aí. E aí, agora, só para não deixar de citar, acho que o terceiro, digamos, grande item aí, que faz com que você escolha Rust, né? Que ainda a gente está nessa questão. Por que eu escolheria Rust e não outra linguagem? A maneira como o Rust está organizado estruturalmente. Apesar de hoje em dia tá surgindo rupturas dentro da comunidade Rust, que é uma coisa normal em toda comunidade que cresce, mas a maneira como o Rust foi estruturado organizacionalmente foi uma coisa muito legal, assim, muito legal de participar e até mesmo de assistir a maneira como os working groups são organizados. Então você tem um work group para trabalhar só na parte de ferramentas de CLI, você tem um work group para trabalhar com WebAssembly, você tem um work group para trabalhar com a parte educacional ali, parte de escrever artigos e tudo mais. Então, essa organização do Rust, e eu nem estou falando de fundação, não estou falando de Mozilla, nada disso. Estou falando da comunidade mesmo, que se organizou dessa maneira, organicamente, né? E hoje existe uma fundação Rust, que foi criada depois, né? Um consórcio de empresas e tudo mais. Mas antes disso, né? O que predata isso é uma organização de comunidade em que a gente teve, desde o começo, uma grande abertura para temas como diversidade, né? Então, uma das comunidades mais diversas que a gente vê. A gente uma participação muito ativa de realmente a transparência nas decisões, nos RFCs. Você consegue acompanhar a evolução da linguagem de uma maneira muito aberta. Então, esse suporte da comunidade, tanto para quem está começando ou para quem tem uma grande empresa que vai abarcar um projeto em Rust, é algo também que conta, né? Na hora de você decidir escolher essa linguagem. Legal. Teve uma outra pergunta aqui, que eu acho que ela pode ser interessante a gente conversar um pouco sobre também, que é justamente a gente está falando tanto assim sobre o gerenciamento de memória do Rush, gerenciamento de memória do Rush. Então teve uma pergunta aqui que eu acho que talvez possa ajudar um pouco a esclarecer melhor o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre isso, que foi o Jonathan que perguntou se usar unsafe no Rush é o mesmo que usar any em TypeScript. Então, talvez eu não tenha todo o contexto do TypeScript nesse caso, porque não é só o sistema de tipos nesse caso. Imagina que o unsafe para você, o Rust está falando para você, se você fizer esse tipo de coisa, há grandes chances de você ter um problema de memória. Muitas vezes você pode falar, não, esse aqui eu tenho certeza que só pode ser feito dessa forma, porque eu preciso acessar alguma coisa desse hardware específico, especificamente nesse endereço de memória. Então você fala, Rust, confia em mim, esse aqui eu estou colocando um unsafe, pode confiar em mim que eu vou exatamente nesse endereço de memória, que é o lugar certo. Não tem outra forma de fazer. O Rust fala, ok, problema seu, espero que dê certo. E aí compila e tudo bem. Então, não é a mesma coisa, é mais quando você tira esses guardrails do Rust. Fala, confia em mim, essa aqui é a forma certa de fazer, não precisa ficar em cima para cuidar da memória nesse caso aqui. Então, eu não sei se eu compararia os dois da mesma forma. Eu acho que são um pouco diferentes. Pode ter até alguma relação com tipos, mas acho que o do Rust é um pouco mais profundo, eu acho. Sim, eu acho que o N do TypeScript deve ser igual ao N, por exemplo, hoje em tipagem com Python, com anotação de tipos, onde você vai aceitar qualquer tipo num argumento, alguma coisa assim. Em Rust você consegue criar coisas genéricas também, com um pouquinho de trabalho, que aceitam objetos de qualquer tipo ali num argumento, num parâmetro. Mas acho que o unsafe do Rust está mais ligado ao nível mais abaixo disso, né? O nível de gestão de memória. Então, como o Rust tem essa questão da propriedade, né? Então, um objeto que você cria em Rust, um valor, ele precisa ter um owner, né? Tem que ter ownership. Quando você está dentro de um bloco unsafe, você está dizendo para o Rust, olha, aqui afrouxa essa sua regra estrita, né? De ficar olhando para esse ownership, e se tiver um data race aqui desse bloco, eu assumo o risco de ter esse data race, né? Porque o Rust, por padrão, ele meio que tenta evitar que você dê o mesmo objeto mutável para dois agentes atuarem em cima desse objeto, para evitar problemas de data race em concorrência, por exemplo. Então, você vai pegar ali um array, alguma coisa mutável, vai mandar isso para
para um processo e para outro, para os dois alterarem aquele objeto ao mesmo tempo e causar um data race. O Rust vai evitar que você faça isso a todo custo. Agora, se você colocar isso dentro de um bloco unsafe, ele vai falar, beleza, você está batendo no peito e dizendo, eu sei o que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho outra maneira de lidar com o data race, ou eu quero fazer o data race, né? Por algum motivo bizarro. Então, aí sim você coloca um unsafe, né? Você acena que ali dentro é terra de ninguém, digamos assim. A gente também falou um pouquinho sobre essa questão do gerenciamento de memória, então surgiu uma pergunta aqui também do Yuri Martins, perguntando falando que assim, se em uma aplicação em C, se você controlar a memória mal, você vai causar memory leak, você pode, por exemplo, causar um buffer overflow. É possível um memory leak em Rust nos mesmos exemplos que em C? Eu acho que por padrão não, mas depende muito. Se você abusar, o Rust oferece algumas facilidades, como por exemplo, você consegue ter você consegue criar objetos que são smart pointers, e se você abusar disso, você pode causar eu acho que você pode chegar nesse problema de uma maneira mais difícil, né? Eu já vi casos, exemplos de código ou artigos de abuso, né, dos tipos smart do Rust, que podem causar, sim. Eu acho que a resposta que eu daria é que é possível, mas não é provável, sabe? Se você estiver fazendo as coisas mais seguindo não fazendo nada muito bizarro, a tendência é que o Rust está ali para poder te guiar. Alguns casos, inclusive, as pessoas do compilador falam, se você está encontrando, sei lá, um problema de memória aqui, é um bug, você tem que reportar para o compilador, que é uma coisa que a gente precisa corrigir. A não ser que seja um negócio muito específico. Aí, sei lá, ou você usou unsafe, e deixou, falou assim, confia em mim, alguma coisa licou. Mas no padrão não deveria ter esse problema. Não quer dizer que não é possível, mas que não deveria. Perfeito. Bom, só olhando aqui um pouquinho as perguntas também, a gente falou bastante sobre usos do Rust, então teve uma pergunta também do Yuri aqui, que existe vertente em crescimento para o uso de Rust em sistemas embarcados? Sim. É claro que para sistemas embarcados tem um pouco mais de contexto, né? Porque às vezes tem uma arquitetura específica e o compilador ainda não... Por vários motivos, o Rust é baseado em LLVM, às vezes LLVM não exporta ainda para essa arquitetura, então dependendo da arquitetura você não consegue, mas eu tenho visto, apesar de não estar tão envolvido com o lance de embarcado, tenho amigos e tal, eles falam que está crescendo aos poucos, mas depende muito de, por exemplo, coisas crescerem na LLVM que está por baixo ali da linguagem Rust para poder exportar para determinadas arquiteturas, ou a arquitetura ficar mais madura dentro do contexto do compilador. Algumas arquiteturas, até a última vez que eu olhei, não sei como está hoje, por exemplo, exportar Android e iOS não era o que eles chamam de Tier 1, né? Tipo, o que eles garantem com testes e tem gente testando, etc. Então eles estão num tier um pouco mais abaixo, que é os testes estão passando, a gente garante que os testes estão ok. Então, algumas coisas não tem as garantias suficientes, as pessoas olhar e falar, eu confio o suficiente nisso daqui. Então tem crescido muito bem nos últimos anos, assim, mas só o tempo vai dizer o quanto isso vai crescer. Enquanto o C tem porta para tudo que você quiser, né? Porta para geladeira, o Rust ainda está nesse processo de crescer, que tem também o nível de maturidade das linguagens, tem muita diferença de tempo, sei lá, 30 anos contra, sei lá, 5, 10 anos no máximo. Então, mas sim, tem crescido bastante e eu tenho visto as pessoas usando cada vez mais. Assim. A C, assim, é uma linguagem que você consegue exportar seu código até para o seu ventilador. Mas, bom, assim, uma coisa até em relação a essa coisa de embarcados que a gente estava falando é que eu estava vendo esses dias que acabou de sair a última versão do Rust, acho que 1.64, e acabou de sair o suporte inicial para Nintendo Switch, tipo, para você compilar para rodar no Nintendo Switch, mas ainda é Tier 3. Eu já vi gente usando no Nintendo Switch há, sei lá, 4 anos, hackeando no Nintendo Switch, não suporte oficial. Tudo que é da Nintendo tem essa preocupação de que, apesar de ser engenharia reversa, eles vão cair com o processo em algum momento. Então tem esse pé atrás. Mas sim, o pessoal hackeou bem, parece que assim, não foi baseado em nada da Nintendo, então supostamente é fair use, mas é difícil de dizer. Mas sim, legal. Entrou nesse agora mesmo e foi bem legal de ver. Boa. Então, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, na verdade, é como é que vocês chegaram no Rust? Como é que vocês começaram a usar? Como é que vocês chegaram na comunidade? Como é que foi a experiência de vocês inicialmente? Assim?
Eu vou começar essa, Bruno. Eu sempre participei da comunidade Ruby e tal, e tem esses velhos estereótipos de Ruby lento, né? Falar, Ruby lento, não sei o quê. Enfim, para quem é da comunidade Ruby já sabe que fala, pô, a grande maioria dos casos o Ruby vai te atender muito bem. Quando você precisar de performance, é outro tipo de caso. Então, se você está criando uma startup e pensou em Ruby, provavelmente vai funcionar. Você não vai virar o Twitter. Mas enfim, aí nesse contexto de Ruby lento e tal, é o mesmo esquema que o Bruno comentou. Quando você tem esse hotspot, tipo, você tem um pedaço do código que você sabe que é lento e você precisa melhorar isso, Rust entra como uma ótima linguagem nesse caso. Pela linguagem poder se integrar muito fácil com outras linguagens, sempre foi a ideia desde o começo de poder, porque eles queriam integrar com C, por exemplo. Então, imagina, código do Firefox de milhões de linhas de C++. Eu quero adicionar Rust ali naquele pedacinho, para resolver aquele problema e começar, aos poucos, resolver outros problemas lá dentro. Então, o Rust já nasceu com essa pegada. E aos poucos ele foi tomando outras linguagens via uma coisa que chama de FFI, que é de uns ponteiros que você liga duas linguagens. Então, o Rust foi crescendo nessa época. E eu olhei e falei, pô, isso pode ser uma coisa legal para mim. E comecei a fazer essas brincadeiras de Ruby e Rust e me apaixonei pela linguagem. Para quem é da comunidade Ruby, você vê muitas coisas que parecem da mentalidade de Ruby. Tem umas pessoas da comunidade Ruby que entraram no Rust logo no começo. O cara que fez o bundle, ele entrou para ajudar a fazer o cargo logo no começo. Umas pessoas do Rails mexeram com Rust. Então, você via bastante essa mentalidade. Então, para mim, foi, puta, que legal, vou dar uma olhada. Aí comecei a olhar o Rust e falei, incrível. Para mim parece que era a linguagem que eu queria mexer desde o começo, sabe? Então eu comecei a participar mais da comunidade Rust como um todo. Aí nessa época eu peguei a comunidade Rust em São Paulo, não estava ativa. Aí quando eu vi que parou de ficar ativa no Meetup, eu falei, pô, vou pegar para conduzir. Então comecei a conduzir a comunidade Rust no Brasil. Fui para RustConf fora, conheci pessoas que estavam organizando a Rust Latam no Uruguai, o Santiago Pastorina. E aí ele falou assim, pô, você não quer ajudar a organizar? Eu entrei na organização da Rust Latam. E aí, toda a organização da Rust Latam, que foi uma conferência bem grande, para mais de 1.000 pessoas e tal, em outro país, foi bem complicado, mas foi o que me trouxe também para dentro da comunidade. E aí eu comecei a conhecer mais a comunidade, como o compilador é feito e etc. E achei incrível como eles se organizavam e tal. Eu acho que, na minha opinião, é a comunidade que melhor se organiza em termos de desenvolvimento de compilador e outras coisas relacionadas à linguagem especificamente. Foi uma que eu me considero um desenvolvedor comum, consegui ir lá e falar assim, vou fazer uma contribuição para o compilador. Foi uma string, não é nada muito complicado. Nossa, o cara é foda. Foi só uma string, mas eu consegui contribuir para o compilador e entregar. Então, para mim, todo esse conjunto foi o que me trouxe para a linguagem Rust. Tanto as coisas mais práticas, quanto as coisas mais, entre aspas, filosóficas. Eu queria contribuir para essa linguagem e para essa forma que a linguagem e as pessoas se organizam para poder fazer as coisas. Então, foi isso que me trouxe para a linguagem. Bruno. Comigo foi parecido. Eu sou da comunidade Python há bastante tempo. No momento que eu comecei a aprender Rust, eu estava responsável por um framework de testes dentro da Red Hat, todo escrito em Python, né? Então eu trabalhei nessa área de desenvolver framework de teste durante algum tempo. E a gente tinha uma necessidade de fazer parsing de texto em uma base de testes muito grande para juntar um teste escrito em Python com um requerimento escrito por um Product Manager. Então, era um projeto meio de você fazer parte de um monte de texto, um monte de teste escrito em Python e linkar essas duas coisas através de tags e IDs que a gente lia dos dois lados. E a gente escreveu uma solução em Python para fazer isso, e foi uma solução muito lenta. Então, os nossos builds começaram a demorar muito por conta dessa parte específica para gerar os nossos reports, né? Então surgiu a necessidade, olha, a gente precisa reescrever essa parte específica que faz esse parsing de texto, que faz esse relatório, depois que os testes rodaram no Jenkins. A gente não pode esperar mais tempo do que os próprios testes para conseguir puxar um relatório de tudo que foi executado. E aí, a comunidade Python, nessa época, 2016, estava de olho na linguagem Go, né? Então a maior parte da comunidade estava meio que assim, quando você encontra um gargalo em Python, automaticamente você olha para a linguagem Go. E foi o que eu fiz, fui olhar para a linguagem Go e eu não me adaptei pessoalmente. Então, como esse projeto era um projeto, basicamente eu trabalhava nesse projeto e eu podia escolher ali o que eu iria utilizar, eu olhei para Go, tentei fazer algumas coisas com Go e pessoalmente não me adaptei. A sintaxe, a maneira como a linguagem naquela época tinha uma gestão de pacotes bem bagunçada, né? Que foi muito tema aí do próprio pessoal de Go durante muito tempo. Hoje acho que já é uma coisa resolvida. Mas enfim, eu não gostei de Go.
E aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? Eu preciso melhorar isso daqui. Eu não quero fazer isso em C++, que eu já tinha sofrido com C++ no passado. E foi aí que eu peguei e comprei um livro de Rust, né? Chama Rust Essential. Então, eu me lembro, eu estava viajando para o Uruguai para participar de uma prova de bicicleta lá. Eu comprei o livro, coloquei no Kindle, e foi a primeira vez que eu li o negócio de Rust, ali dentro do busão, né? Indo do aeroporto para o lugar lá. Comecei a ler e foi meio que assim, eu devorei aquele livro em 2, 3 dias ali durante aquela viagem mesmo. Quase que não participei das coisas que eu ia participar, porque eu estava tão interessado em Rust. Assim que eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi, a gente reescreveu o negócio lá em Rust, que até hoje funciona, é o que é utilizado nessa parte de reportes de testes. Tem um artigo que eu escrevi que está no blog da Red Hat, lá no redhatdevelopers.com, tem lá explicando, tem até o source code lá do que foi feito. E aí foi a minha entrada assim em Rust, né? Então a necessidade era otimizar uma coisinha ali específica, uma ferramenta de linha de comando para dar suporte a toda a infraestrutura que já estava funcionando em Python, e a gente escreveu em Rust e deu muito certo. Então foi aí que eu comecei a conhecer a comunidade. O PodX eu já conhecia das comunidades, mas a gente passou a atuar, inclusive colaborei no Rust São Paulo durante um período antes de eu mudar do Brasil, e participei dos eventos da Mozilla. A Mozilla fez como se chamava? Roadshow, né? O nome do evento. Acho que era isso, ou era Roadshow ou Talk Show. Mas Talk Show é uma coisa assim. Então ela fazia várias palestras e workshops espalhados em vários lugares, e eu ajudei a organizar algumas células disso e participava muito também, e aí fui aprendendo e me envolvendo na comunidade. Então, essa mesma necessidade de você usar Rust dentro do que você já tem, né? E a partir daí passei a virar um curioso, né? Tanto que eu tenho um canal hoje no YouTube que não está ativo, mas eu tenho o canal, está lá, e na Twitch, onde eu comecei a fazer uma série de lives, né? Aprendendo Rust, fazendo exercícios em Rust. Se entrar no meu canal lá hoje, tem vários vídeos que são bem acessados hoje, apesar de eu não estar mantendo o canal, porque falta conteúdo sobre Rust na internet. Então você vê de todas as linguagens, mas de Rust tem pouco. Então, se você procurar Rust lá, o vídeo do meu canal vai ser um dos mais assistidos, não porque é o melhor, mas é porque é um dos poucos que tem. Tá faltando o pessoal criar tutoriais e coisas assim. E é isso, né? Foi assim que eu cheguei no Rust. Legal, obrigado por vocês compartilharem isso com a gente, pessoal. Teve mais algumas perguntas aqui enquanto vocês estavam falando. Acho que a primeira é do Yuri Martins, que ele perguntou se as novas versões do Rust são feitas por self-compiling, ou seja, se o compilador do Rust compila a si próprio. Sim. Ele já faz um bom era tempo. feito em OCaml, né? Era feito em OCaml no começo, mas já tem um tempo, acho que desde o Rust 2015 é que o Rust ele é self-compiling. Boa. E a outra aqui foi, quais são as comunidades de Rust que vocês recomendam? O que eu mais recomendo é entrar na comunidade de Rust do Telegram, a comunidade Brasil, né? A gente tem o Rust Brasil no Telegram, e lá tem, se você mora numa cidade maior, assim, mais centro, tem os links de todas as comunidades locais. Uma delas, por exemplo, é o Rust São Paulo, mas tem de vários outros estados. Então, eu acho que o Rust Brasil no Telegram é o hub para qualquer outra coisa. E a gente tem mais de 1.000 pessoas lá. Acho que uma vez tinha 2.000, mas tem bastante gente e o pessoal é bem solícito para responder dúvida e bater papo e tal. Então, com certeza, seria o ponto de entrada para mim, em termos de comunidade aqui no Brasil, seria a Rust Brasil no Telegram. Sim, concordo. É uma comunidade bem bacana, o pessoal se ajuda muito. Você pode chegar lá com pergunta de iniciante, com pergunta... Qualquer coisa, o pessoal vai te ajudar. É bem legal mesmo. E no Discord também tem uma comunidade internacional, né? Que se chama The Rust Programming Language, que eu acho que inclusive está linkada no site oficial do Rust em algum lugar lá, que é uma comunidade maior, né? Que abrange pessoal de vários lugares. Inclusive tem muito core developer do Rust que está dentro dessa comunidade, tem os canais dos working groups específicos lá dentro, que é um passo também interessante. Até para, se você quiser só assistir as conversas, né? Hoje eu participo menos, mas eu tô lá às vezes sempre vendo quando tem alguma conversa, alguma coisa interessante acontecendo. E tem também o Zulip, que hoje é a plataforma oficial deles, ZULLIP. Talvez vocês nem conheçam, que é meio bizarro mesmo o negócio de... É um sistema de conversa e tal, que é uma mistura thread, enfim, é um negócio meio esquisito, mas é bem legal e hoje... É basicamente um concorrente open source do Slack, né?
de uma certa forma, assim. Eles lidam um pouco diferente com o lance das threads e tal, e o pessoal gosta bastante, assim. É o que eles acharam que funciona melhor pro lance de compilador. Então, se você quiser acompanhar mais de perto o desenvolvimento da linguagem, você pode entrar nos canais, conversar com o pessoal super de boa. Às vezes que eu tive que interagir com o pessoal do compilador foi via Zulip, foi super tranquilo. Mandei mensagem para um maintainer de uma parte do compilador, ele responde, legal, dá para fazer isso, tenta isso e aquilo. Então, super acessível. Então, eu recomendo, se você quiser dar uma olhada no Zulip, lá, só para acompanhar mesmo. É uma coisa muito mais normal do que a gente pensa que não, é o compilador e tal. Conhecer o pessoal é uma coisa legal de acompanhar também. Sim. Bom, a gente começou essa conversa, assim, falando sobre como o Rust já faz vários anos é a linguagem mais querida na pesquisa do Stack Overflow. E agora eu queria saber de vocês, por que vocês acreditam que o Rust é uma linguagem tão querida assim? Por que as pessoas gostam tanto do Rust? Por que o Rust gera essa paixão nas pessoas, que eu acredito que gerou em vocês também? Eu acho que assim, pessoalmente, eu acho que o Rust me faz sentir um programador melhor, né? E me coloca um desafio a mais que eu não vejo nas linguagens que eu já estou acostumado, porque na maioria das linguagens, a gente está acostumado com paradigmas muito parecidos, linha de pensamento muito parecida, embora tenha linguagens funcionais, linguagens mais dinâmicas, etc. Mas a linha de pensamento é quase que universal, né? Você vai fazer aquelas estruturas daquele jeito. O Rust te traz, né, no primeiro contato é meio que um baque, mas ele te traz uma maneira de pensar que desafia você a pensar diferente daquilo que você já sabia antes, né? Quando você, pela primeira vez na sua vida, você se depara com essa necessidade de gerenciar ownership e empréstimo, e que é uma coisa que você geralmente não viu em outra linguagem desse jeito, né? Isso já te traz um desafio interessante para você passar de fase. E te dá um prazer enorme você conseguir entender que aquilo ali acarreta num código mais seguro, né? Um código que vai te dar menos bug, que vai te dar menos problemas. Então é aquela coisa de você conseguir dormir mais tranquilo, porque você sabe que aquilo que você desenvolveu tem muito menos probabilidade de dar problema, né? E aquilo que você aprende ali com Rust, de certa forma, você consegue aplicar em outras linguagens também. É o que acontece comigo hoje. Eu consigo escrever um código Python melhor desde que eu comecei a aprender Rust por causa dessa mudança de mindset. Então, acho que essa é a primeira coisa que faz com que todo mundo goste muito de Rust. O desafio inicial, que é uma coisa muito interessante, né? Que dá aquela chacoalhada, né? E a segurança que te dá, né? Você sabe que você está num piso seguro, né? Digamos assim, você está numa coisa que é estável, que é. Eu acho que essas são as duas principais coisas. E depois aquilo que a gente comentou também aí, da maneira como a linguagem, a comunidade e o ferramental está organizado. Né? E Rust também é uma linguagem muito versátil, né? Então, se você for pensar, você consegue fazer desde API até kernel do Linux, né? Usando um exemplo um pouco mais baixo nível. Mas é legal que você consegue ver isso na linguagem e falar, eu preciso muito de uma coisa muito específica aqui de performance, Rust atende. Eu preciso fazer API simples que vai no banco de dados e vai trazer o nome do usuário. Rust atende. Então, se você ter esse tipo de linguagem no seu cinto de utilidades, né? Se você tiver esse tipo de linguagem no seu conjunto de ferramentas ali, é bem útil. Às vezes você vai ter um problema específico que essa linguagem vai te atender bem. Mesmo que você use Ruby, Python, PHP, qualquer outra linguagem como sua linguagem principal, às vezes você fala, putz, aqui eu preciso de uma coisa diferente, essa outra linguagem vai estar ali para você poder pegar e falar assim, eu já conheço isso, eu sei que dá para fazer isso, pega e melhora seus conhecimentos ali para aquele caso específico e coloca Rust como parte da solução. Então, eu acho que ela funciona muito bem, mesmo que não seja a sua linguagem primária. Eu adoraria trabalhar com Rust como linguagem primária, mas mesmo que você fale, não, eu não quero Rust como linguagem primária, eu quero trabalhar com PHP. Não tem problema. Pega Rust e fala, eu sei essa daqui, e para alguns pequenos problemas ela vai ser super útil. Então, no geral, assim, ela vai funcionar muito bem. E pegando o gancho do que o Bruno falou ali de aprender uma linguagem, eu usava esse exemplo muito com Haskell antes. Eu falava, você aprende Haskell, você não vai usar para nada, provavelmente. Porque, enfim, são problemas muito específicos. O Haskell tem um negócio muito específico ali. Eu sei que o Pedro curte. Tem um negócio muito específico com Haskell e tal. E, beleza, tudo bem. Mesmo que você não vá usar, aprender Haskell te faz pensar diferente em um monte de outros problemas. Então, por exemplo, pelo menos foi assim para mim. Eu também nunca usei Haskell depois que eu aprendi. Eu aprendi Haskell, eu fiz um curso e minha cabeça explodia a cada aula, assim. Eu falei, cara, fantástica essa linguagem. Beleza, passou. Hoje em dia eu quase não usei, eu não tenho praticado. Então meio que perdi, mas só o fato de eu ter aprendido aquela linguagem naquele momento do tempo
mudou a minha forma de programar, a minha forma de enxergar alguns certos problemas. E o Rust, ele traz não exatamente as mesmas coisas, mas alguma dessas ideias à tona e que você consegue, na minha opinião, você consegue aplicar isso em outros lugares de uma forma mais fácil. Assim, se você falar para uma pessoa que você vai colocar Rust no código, PHP dele, tudo bem. Se falar que vai colocar Haskell, ele vai querer te bater. Então, essa é a diferença. Então, eu acho que o Rust conseguiu trazer um pouco de cada lado, talvez trouxe menos que o Haskell, mas conseguiu deixar aplicável em alguns determinados problemas. Então, só isso para mim, já vale a pena de você aprender e colocar a cabeça para trabalhar, entender os paradigmas diferentes, etc. Então, isso é bem fundamental para mim. É legal que, assim, uma das coisas que são bem importantes para a comunidade Rust é aquele lema do Zero Cost Abstraction, né? Que é a abstração de zero custo. Então, em Rust é possível você escrever um código que, entre aspas, é orientado a objetos, que faz uma mímica da orientação a objetos que a gente está acostumado hoje em Python, por exemplo, em Java ou qualquer outra linguagem. Você consegue ter aquele feeling de você ter algo que se parece com uma classe, com métodos, né? E você vai programar seguindo aquela mesma linha de pensamento. E você também consegue, se você for alguém de programação funcional, resolver aquele mesmo problema, escrevendo um código que vai ser só na linha funcional. Então é comum você ver códigos em Rust que você vai olhar e falar assim, ó, quem escreveu isso daqui foi uma pessoa que veio de uma linguagem orientada a objeto. Então você vai ver um monte de struct, um monte de implement. Tipo, tá na cara que aquilo foi alguém que gosta de OO. E você vai ver um monte de código que tá tudo escrito de uma maneira mais funcional, com um monte de chained methods ali, e que é um código mais resumido, digamos assim. E no fim das contas, o resultado de compilação daquilo praticamente vai ser, na maioria dos casos, o mesmo, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Então, você consegue até aprender melhor esses paradigmas, essas diferenças com o Rust, que ele te dá essa possibilidade de você fazer uma coisa de um jeito do outro, ou às vezes misturar tudo e sem ter esse custo, né, de fazer isso. Boa. Pessoal, aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que com todas as vantagens do Rust, esses motivos para usar, por que vocês acham que o Rust ainda não é uma linguagem tão mainstream assim, que a gente não vê sendo usada em tantos lugares, talvez, ainda? Eu posso começar? Pode. Meu ponto de vista é que ela não é tão fácil quanto outras linguagens, e isso é uma grande barreira ali no começo. Por exemplo, vamos usar Go como exemplo. A gente acaba usando Go em vários exemplos, porque em alguns pontos, elas são parecidas para resolver certos problemas. Então, usando Go, você tem um problema, problema de web, de API, etc. Você vai lá, vou plugar Go para fazer um microserviço aqui rapidinho. Você olhou a cara do Go e fala, isso aqui é isso, isso, isso. Um pouquinho passa uns 2, 3 dias, você já tem o Go na cabeça e implementou. Porque o Go não foge tanto das outras linguagens que a gente está acostumado. Ruby, Python, qualquer outras coisas. Você olha a sintaxe e fala, beleza, tem essa coisa nova, que legal, dá pra fazer concorrência melhor, e tal. Beleza, implementou rapidinho. Com Rust não é... Eu usava o Haskell de novo, porque com o Haskell você não olha pro Haskell e escreve as coisas. é outra história. O Rust também tem essa pegada. Você fala, vou só escrever Rust. Aí você começa a escrever, aí começa a dar uns problemas. Você fala, mas por que tá acontecendo esse problema? Eu não consigo entender. Aí quando você vai ler sobre o Rust, você fala, eu tava fazendo esse negócio de uma forma muito bizarra. Por isso que o compilador não tá me deixando fazer, porque aí você gera esse problema e esse problema. Então, começar com Rust sem saber nada, ainda tem um certo bloqueio. Porque você vai bater em alguns problemas que, se você entender o modelo do Rust, é muito fácil de resolver. Entre aspas, né? Mas é mais fácil de resolver. Se você não entende, você fica, ok, ownership do quê? Né? Quem que é o dono do quê? Eu nem sei o que isso significa. Então, primeiro você tem que entender por que a linguagem faz as coisas daquela forma. E aí, beleza, você entendeu essa coisa básica, aí você vai para a linguagem, aí as mensagens de erro são ótimas. Só que elas apontam imaginando que você tem a basezinha ali, que é o que alguns conceitos básicos funcionam que talvez em Ruby, Python, PHP não vai ter. Então, quando você sabe esse básico, aí beleza, as coisas fluem. Então, tem esse bloqueio ali no começo que eu acho que traz esse problema para quem ainda não conhece Rust, nem o básico do Rust. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu concordo. Eu acho que o fato de Rust não ter o Garbage Collector, precisar desse gerenciamento de memória diferente, é a primeira barreira. Então, por exemplo, um conceito super simples de Rust, que eu demorei mais de 1 ano para entender, foi o conceito de lifetime, do jeito que é feito em Rust. Então, depois que eu aprendi, eu percebi que era uma coisa simples, na raiz, assim. Só que até você conseguir absorver esse conceito de gerenciar as lifetimes, quando você já tem um código um pouco mais complexo, é uma barreira grande, demora para você
atingir esse nível de entendimento. Então, é uma linguagem para você utilizar, se desafiar diariamente, a aprender cada vez um pedacinho, tanto que você vê muita gente fazendo essas lives, esses desafios, onde você resolve um pequeno problema com Rust e tenta achar jeitos mais fáceis, jeitos menos verbosos, jeitos mais corretos de fazer, que é um desafio diário de você aprender um jeito mais interessante de fazer em Rust. Para gente que gosta de ficar explorando linguagem de programação, né, que vai estudar Haskell sem ter motivo nenhum, isso é divertido, isso traz aquela paixão por esse desafio. Mas para quem precisa produzir alguma coisa muito rápido, é um impeditivo muitas vezes. E é por isso que estão surgindo em Rust frameworks para tirar essa barreira. Então você vê hoje frameworks web, como o Rocket, que tira muito dessas barreiras utilizando um negócio que se chama macro. Né? Então, como o Rust permite criar macros, o Rocket ele se baseia muito nas macros para abstrair toda essa complexidade e fazer com que o código fique simples, e você hoje consegue escrever uma API em Rust com o mesmo nível de dificuldade se você usasse um Sinatra, um Flask, um Django. Porque você tem essas macros que alguém desenvolveu para você, você vai estar numa camada de abstração muito mais alta e vai ficar performático do mesmo jeito, aquela história do Zero Cost Abstraction, né? E você tem esses frameworks para você fazer WebAssembly, por exemplo, Will, acho que é assim que se pronuncia. E então, esse surgimento desses frameworks e ferramentas não é uma coisa muito antiga, é uma coisa recente, né? Então, foi a partir da edição 2018 que, por exemplo, o Rocket, que é um dos frameworks aí mais fáceis, talvez, de utilizar, ele começou a estabilizar. Então, é recente esse ferramental de mais alto nível em Rust. Então, a curva de aprendizado ainda é uma grande barreira, mas ela tá melhorando muito, né? O pessoal está se interessando muito mais. O outro ponto é que, por conta da curva de aprendizado ser difícil, a contratação é difícil. Então, uma empresa hoje que decide fazer algo em Rust, ela vai ter mais dificuldade de achar alguém que programa em Rust. Até porque se você tem alguém que programa em Rust, provavelmente essa pessoa também já está empregada, porque existe uma procura grande hoje de pessoas que programam em Rust. Então, é um paradoxo que aconteceu com outras linguagens do passado, né? Hoje a gente pode dizer que tem até um artigo muito famoso chamado Paradoxo Python, né? E hoje a gente tem esse cenário que é o Paradoxo Rust, que assim, as empresas têm dificuldade de encontrar pessoas para programar em Rust, né? E quem consegue passar essas barreiras de aprendizado do Rust consegue um emprego com Rust de uma maneira até fácil, porque a demanda é grande para encontrar esse profissional. E é uma questão que eu acho que vai se resolver com o tempo, né? Com o tempo. Já está melhorando. E essas duas coisas, curva de aprendizado e a dificuldade de contratar, traz uma outra coisa, que é a capacidade de prototipar. Rust não é uma linguagem, pelo menos ao meu ver, para você fazer protótipo. É um protótipo, por exemplo, olha, vamos fazer um teste aqui, um protótipo de uma API, vamos validar uma ideia, fazer um chamado POC, né? Coisa que você faz rapidamente com Ruby, com Python, com Django, com PHP. Você faz protótipo com Rust, mas para fazer um protótipo com Rust, você precisa de pessoas que já conheçam essas coisas todas da linguagem para criar um protótipo. Então, esse custo de prototipar em Rust é uma coisa que, de repente, você não vai ver em outras linguagens como Go, né? Que acho que a maneira... Você consegue prototipar rapidamente em Go, às vezes deixar um monte de problemas ali no código, ou em Python, em qualquer outro, e resolver esses problemas depois. Rust já exige que você faça tudo do jeito mais correto possível desde o começo, né? Então, não dá para ser muito Go Horse, digamos assim. Aplicar Go Horse em Rust é uma coisa meio complicada. Então... Boa. Olá, pessoal. Então, acho que está terminando o nosso tempo aqui. Então, eu só queria, assim, para a gente fechar aqui, pedir para vocês darem algumas sugestões para o pessoal que está assistindo aqui, de como que o pessoal pode conhecer mais sobre Rust, o que o pessoal pode ir atrás, agora, se o pessoal estivesse interessado em aprender mais sobre. Deixa eu dar essa dica, para não parecer propaganda do William, mas a dica é o livro que o Potix e o Marcelo Castellani têm publicado na Casa do Código, que é um livro de Rust com uma linguagem bem fácil, né, bem amigável, e eu acho que em português é o melhor conteúdo que tem para quem quer começar com Rust, né? Então é um livro gostoso de acompanhar e entender Rust num nível assim mais... um primeiro olhar em Rust, né? Acho que esse é uma dica que
que eu dou sempre para todo mundo. Bom, valeu, Bruno. Eu geralmente tento. É que é esquisito você falar do seu próprio livro, né? O pessoal acha que a gente tá vendendo, sendo que a gente não ganha quase nada com as vendas de livro. A gente escreve provavelmente por outros motivos. Provavelmente, certeza que a gente escreve por outros motivos. A ideia desse livro, só pra vocês saberem, antes de eu falar desse livro, existe um livro gratuito, escrito pelo pessoal do compilador e do grupo de desenvolvimento da linguagem Rust. Se você procurar por Rust Books, provavelmente você vai cair nele num dos primeiros links do Google. E ele explica tudo da linguagem, do começo ao fim. É um livro bem bom e gratuito. Beleza. Dado isso, o que a gente pensou em fazer com esse livro que eu e o Marcelo escrevemos para Casa do Código? Foi fazer... Eu falei para vocês que é difícil vocês fazer Rust sem essa base. A ideia foi escrever um livro curto que dá... Você vai fazendo pequenos programinhas para saber essa base. Você vai sabendo um pouquinho de ownership, um pouquinho de cada coisa. Então, você, no final do livro, você vai saber, legal, eu fiz pequenos programinhas e eu acho que eu já tenho essa base para poder avançar. Então, a ideia do livro é ir muito menos profundo em cada pedaço. Vai isso aqui, vamos entender um monte de ownership, um monte de não sei o quê. Você vai empreendendo um pouquinho de cada um e tentando entender como um todo, né? Então, essa é a ideia do livro, e aí o retorno está muito bom, então aí fica com vocês se vocês quiserem ou não. E se vocês quiserem algo gratuito, vão para o livro oficial do Rust, que é bem bom também, não tem nada o que dizer dele. E aqui Pode falar. Não, eu ia falar de um material que eu acho interessante, apesar dele ser super raso, assim, superficial, mas eu acho interessante por uma primeira olhada, que se chama Tour of Rust. Acho que é tourofrust.com. É um site interativo, tem em português, você vai dando next e ele vai mostrando bloquinhos de código e explicando o que aquele bloquinho de código faz, né? Então, assim, é um tutorialzinho de Rust bastante simplificado, mas para quem está querendo ver como é a cara de Rust e rodar alguns códigos, eu recomendo bastante. É tourofrust.com. O pessoal brinca porque é Touro Frust, né? Se você lê em português, fica Touro Frust. tourofrust.com. Uma coisa que eu sou suspeito para dizer, mas eu sempre recomendo é participar de comunidade no geral, assim. Eu comecei a programar participando da comunidade Ruby, ajudei a criar a comunidade Ruby de São Paulo e tal. E hoje eu tô participando da comunidade Rust de São Paulo também. E, cara, participar de comunidade é um negócio muito legal. Você conhece gente nova, começa a ver uns problemas malucos que o pessoal traz e acaba fazendo um networking da hora ali. Por exemplo, na comunidade Rust de São Paulo, que a gente tinha feito, com a pandemia acabou dando uma zoada, né? Mas o que a gente tava fazendo, que era super divertido, era pegar um negócio que é o Rust Quiz, que é basicamente uma pessoa foi lá, pegou uns problemas bizarros do Rust, a sintaxe maluca que é difícil de entender e tal, e ele coloca essa sintaxe no quiz, e embaixo ele coloca a explicação de por que o resultado é o resultado. Você pode escolher entre o resultado ou colocar um resultado manualmente. Aí o que a gente fazia? A gente colocava no telão e falava, o que você acha que vai dar isso aqui? Aí ficava lá 30 pessoas. Eu acho que é isso. Aí a gente tentava, não é. Eu acho que é aquilo. Não é. Então, isso gerava uma grande discussão do porquê uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E no final a gente lia a resposta junto todo mundo. Então, era um desafio super divertido e a gente acabava vendo coisas que a gente não vê no dia a dia, porque você não vê essas bizarrices de Rust tanto no dia a dia assim. É mais quando tá num contexto bem específico. Então, além disso, a gente ia conversar, conhecer gente nova e tal. Eu conheci o Castilho lá, né, Castilho? Acho que foi se bobear, foi no Rust de São Paulo. Então, se você não participa de comunidade, participe, seja virtual, seja presencial, mas é uma coisa que ajuda muito e para quem gosta de programação geral é super divertido. Então, eu recomendaria totalmente a comunidade Rust perto de você. Sim. Boa. Inclusive, rolou uma pergunta aqui se vocês conhecem alguma comunidade Rust em Portugal. Olha, não conheço, eu já procurei aqui para ver se tem algum grupo. Nunca achei, ainda não achei. Então, talvez a resposta para essa pergunta é: vamos começar lá um canal no Telegram em algum lugar e dar o start nessa comunidade Rust aqui. Talvez essa seja a resposta. Então é isso, pessoal. Potix, Bruno, muito obrigado, gente. Acho que foi uma conversa muito proveitosa. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo também. Espero que vocês tenham ficado empolgados para aprender Rust. Muito obrigado, pessoal, e bom finalzinho de tarde aí para vocês. Valeu. Boa, gente, valeu.